2 Samuel, capítulo de número 4, verso de número 4. E leremos também o capítulo 9, a partir do verso 3. Quero louvar a Deus por cada pessoa que está aqui, em especial tem muita gente da minha casa aqui. Manhã veio para o culto hoje, viu, gente? Dá um sinal aí, filha. Ela vai me bater quando chegar lá, mas eu tenho que dar essa moral a ela. 2 Samuel, capítulo de número 4, verso de número 4, diz a palavra do Senhor assim: Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. E ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou aleijado. 2 Samuel, capítulo de número 9, gira mais algumas páginas. Verso de número 3, eu vou ler para ganhar tempo, diz assim: E o rei lhe perguntou: Ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa como prometi a Deus? Ziba respondeu: Sim, existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. Perguntou o rei: Onde está ele? Na casa de Maqui, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo, e quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. E Davi disse: Mefibosete. Ele disse: As suas ordens, Senhor. E Davi disse: Não fique com medo, eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você sempre será bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: Eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? E a Bíblia diz, verso 9: Então o rei chamou Ziba e um empregado de Saul e disse: Eu estou devolvendo a Mefibosete, o rei, o neto do seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você, seus filhos, seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão. E Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. E daí em diante, Mefibosete passou a comer junto ao rei, como se fosse filho dele. Verso 12: Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. E assim Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém, e todos os dias comia junto com o rei. Diga assim comigo: Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Me empreste alguns minutinhos apenas. Prometo não me demorar, mas eu preciso entregar aquilo que Deus falou ao meu coração. Todo esse tempo que nós programamos esse culto chamado Reset, quando a gente para pensar no que é resetar alguma coisa, é tornar ela de forma original. E foi dito isso aqui brilhantemente no primeiro culto. Segundo o culto, nós aprendemos que os pais deveriam tomar os seus filhos, e que Deus era um Deus de recomeço e que fazia milagres. Só que desde o dia, queridos, que Deus colocou no meu coração esse tema, Deus falava comigo sobre a história de Mefibosete. Porque era uma história que tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. A Bíblia diz que ele era neto de rei, filho de príncipe, vivia num palácio. Até 4 anos e meio de idade, imagine Mefibosete tomando Danone, quem sabe a geração literalmente Nutella ali, comendo tudo de bom e do melhor. E tendo o melhor berço, as melhores vestes, a melhor roupa de criança. Toda mãe que sonha em ter o bebê, prepara o melhor para a sua criança. E se você, que não é rei, já fez o melhor para o seu filho, imagine um filho de príncipe, neto de rei. Eu imagino, quem sabe, Mefibosete brincando de espada dentro de casa com 3 anos e dizendo: o trono um dia vai ser meu, eu vou brincar, eu vou ter riqueza, eu vou ter terra, a minha família é a mais influente. Só que a Bíblia vai dizer que um belo dia, antes de Saul ser tirado do trono, a Bíblia vai dizer que havia uma amizade belíssima entre Davi e Jonatas.
E talvez tenham pessoas aqui que não acreditam que mulher pode ser amiga de mulher, ou homem pode ser amigo de homem. Existe amizade verdadeira, sem interesse. E é interessante porque a Bíblia ali diz que a alma de Jonatas se liga à alma de Davi. E um dia Jonatas chega para ele e diz: Davi, a minha casa será sua. Eu vou estabelecer uma aliança com você. Eu não sei o que vai acontecer, Davi, mas eu sei que em algum momento eu vou precisar, minha casa vai precisar de você. Então a gente está fazendo um pacto, que a gente seja fiel um ao outro, aconteça o que acontecer. E a Bíblia diz que por um propósito de Deus, Davi precisava assumir o trono numa guerra de filisteus. A Bíblia vai dizer que tem um problema e Davi sobrevive, mas Saul e Jonatas vão à falência e morrem. E é interessante, queridos, no meio disso, porque sobram os filhos. E eu fiquei pensando, Raul, que Deus é esse? Talvez você possa se encontrar dentro dessa história nessa noite. Você vai entender o que eu quero falar em relação a recomeço. Porque a Bíblia vai dizer que no meio disso era natural que quando um rei era tirado do seu lugar, ele era obrigado a matar a família que sobrava. Então todas as pessoas que ficaram olharam e disseram assim: Davi vai se vingar. A gente tem que proteger os netos de Saul, a gente tem que correr contra o tempo, porque se ele chegar, ele vai matar todo mundo. Só que Davi não ia fazer isso. E por uma atitude precipitada, eu queria que você pensasse nisso agora. Quantos aqui já tomaram conta de alguma criança que não era seu filho e sua filha? Não é difícil? A sua atenção dobra, porque se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Eu sempre falo sobre isso. Alguém diz assim: leva meu filho para a praia. Eu digo: não levo não. Porque criança cega a gente, é ou não é, pessoal? Imagine a responsabilidade que é olhar o filho de alguém. A Bíblia vai dizer que uma criada que cuida de Mefibosete a vida toda, numa ânsia de proteger o menino, corre com ele nos braços, mas deixa ele cair. E ele cai e quebra as pernas e fica aleijado. Imagine a mente dessa criada. Imagine a vida dessa criança. Às vezes a gente não tem como mensurar, Ivete, porque naquela época não tinha os mesmos recursos de hoje. Não tinha anestesia, não tinha UPA, não tinha SAMU, né? Como o da peça aqui, que estava feio, mas nem isso tinha lá atrás. Para socorrer, imagine aquela criança sofrer as dores de 2 pernas quebradas, sem anestesia, sem nenhum tipo de medicamento, e ter que passar por aquilo. Quem aqui já caiu sabe qual é o dor da queda, em todos os níveis, tanto físico quanto espiritual. Dói, irmãos. Eu sempre digo, só quem caiu sabe a dor que é uma queda. E é interessante porque ontem Deus falava comigo enquanto eu orava, que Deus precisa tirar a culpa de algumas pessoas que talvez possam estar como a criada de Mefibosete hoje aqui. É aquela pessoa que sem querer, quem sabe, atropela alguém que passa na frente na rua. Ela não tem culpa, mas ela vai sofrer por aquilo. É alguém que do nada mata um animal sem querer e sofre com isso. Talvez é você que sem querer derruba algo valiosíssimo de alguém. Quem aqui já quebrou algo de alguém? De alguém muito enjoado? Dá um problema, não dá? Lá em casa, graças a Deus que ela está aqui hoje. Lá em casa, quando eu quebrava o copo de manhã, eu jogava do muro para lá, para ela nem olhar dentro do lixo, porque eu sabia que ela ia reclamar. Porque as pessoas geralmente têm apego às coisas. Imagine uma criança que foi levada, teve a sua vida totalmente marcada por uma situação. Imagina o Mefibosete, uma criança pequena. Que Deus guarde as crianças da igreja, mas quem sabe do tamanho de Bernardo ou menor. E passar uma vida fadada a ter uma dificuldade de locomoção pelo erro de alguém. Por alguém que tentou proteger, mas bateu. Por alguém que tentou esconder, mas feriu. Talvez eu estou pregando hoje aqui para alguém que não se perdoa. Falamos disso aqui no Dia com Deus. De alguém que está aqui nessa noite, mas quem sabe, enquanto eu orava, Deus falava algumas coisas ao meu coração. Talvez você não tinha a maturidade que tem hoje, não se perdoa porque na sua adolescência você teve que abortar uma criança. Fica com isso na mente até hoje.
Talvez você não é a criada da história, mas o Mefibosete, alguém te bateu, te feriu e você não consegue perdoar a criada. Eu vou lhe dizer, é noite de perdoar a criada. É noite de liberar isso, querido. É noite de se livrar das culpas, porque a Bíblia diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente precisa se livrar desse fardo. A palavra Mefibosete significa da boca da vergonha. Era um menino que tinha tudo, mas que daqui a pouco não tinha mais nada. E eu fiquei pensando com Deus. Imagine ele numa cidade totalmente seca, árida, que era a cidade de Lodebar. Quase 37 quilômetros para achar um pouco de água naquela cidade. Eu imagino o Mefibosete todo dia olhando para a criada e dizendo, não era para eu andar, mas por tua causa eu não ando. Eu imagino aquela criada, imagine agora o problema de uma criada que tinha um tipo de trabalho cuidando de uma criança de 5 anos, mas que agora o trabalho dobra, porque ela tem que cuidar de alguém que está deficiente. E eu preciso dizer isso porque talvez alguém na live está me escutando hoje. As nossas deficiências não mostram a nossa incapacidade, porque o nosso Deus é completo. Quando Ele nos chamou, Ele sabia tudo que faltava em mim e em você. Talvez você está aqui, você não tem uma deficiência física, mas você tem uma deficiência emocional, espiritual. Eu vou lhe dizer nessa noite, Jesus é a parte que falta para te completar. Talvez você está aqui, você está manco. Ficou aleijado por alguma situação da sua vida. O que Mefibosete poderia esperar de recomeço? Nunca. Quem sabe ele olhou para aquela vida, eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filho, minha vida está fadada ao sofrimento e à solidão. E talvez alguém pode até me perguntar assim nessa noite, por que isso? Eu não sei. Repete comigo assim, tragédias não se explicam. Eu não sei porquê, queridos, um ônibus desgovernado às vezes pega alguém que não tem nada a ver. Eu não sei porquê, às vezes uma criança nasce deficiente. Eu não tenho essas respostas. Eu não sei porquê, às vezes Deus livra a casa de um ímpio e deixa que a luta chegue na casa de um justo. Eu não sei. Tragédias não se explicam. Quem sabe Mefibosete tentou a vida toda perguntar por que comigo? Porque eu tenho que passar por isso. O que ele não sabia é que Deus tinha um reset para a vida dele. O que ele não sabia, que poderia passar o tempo que fosse, Deus ia reescrever a história dele quando ele menos esperasse. E a Bíblia vai dizer que depois de tempo ele casa, tem filho. Mesmo com deficiência, ele tem um filho. E ele está vivendo em Lodebar, esperando o último dia, quem sabe, Henrique, da vida dele. Isso é muito lindo da parte de Deus. Porque sempre vai ter uma casa para nos abrigar, mesmo quando a gente está deficiente. Alguém pode olhar e dizer assim, mas eu estou no pior momento da minha vida. Sempre vai ter uma casa de maqui para te abraçar. Sempre vai ter alguém para olhar para você e dizer assim, eu vou cuidar desse menino. Talvez alguém olhe torto. E eu vou lhe dizer uma coisa, precisamos quebrar esses tabus. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem pessoas diferentes. Talvez você está aqui hoje, quantas vezes a gente vive numa sociedade de tanto estigma, onde as pessoas não são conhecidas pelo nome, mas por aquilo que aparentam ser. Aí a gente diz assim, conhece o João? Que João? Aquele gordo. É assim ou não é? Conhece Mateus? Qual? Aquele cheio de dinheiro. Acredite. Só que não. Conhece fulana de tal? Aquela esquelética. Olha os estigmas que a gente coloca. Quem é? É aquele preto feito com mussum. Não dá cadeia não, porque eu estou falando aquilo que o povo diz, entre aspas. E às vezes a gente não leva as pessoas por aquilo que elas são. Mas uma coisa eu aprendi, quando Davi aqui, que simboliza nessa passagem o próprio Deus chamando, ele chama Ziba e diz assim, existe ainda alguém da casa de Saul que eu possa fazer beneficência? Ziba vai dizer, tem um aleijado. Aí o rei vai perguntar, não estou perguntando a deficiência, eu quero saber o nome dele. Pois não, rei, o nome dele é Mefibosete. Então manda chamar, porque ele vai comer na minha mesa.
Mefibosete, nada acontecia de diferente em Lodebar. Parece aquela cidade que tem só 2 ruas, que todo mundo já sabe tudo que vai acontecer. O que acontece de diferente em Lodebar? Nada. Mas de repente estão vendo uma cavalgadura, uns cavalos diferentes, umas roupas reais, alguém entrando, quem sabe alguns se botando na frente e dizendo: deve querer falar comigo. Não é possível. Mefibosete sentado, quem sabe no chão, ali aleijado, sem poder se locomover. E alguém olha e diz assim: está chamando o seu nome. O rei mandou te chamar. E é interessante isso, pastor, porque a Bíblia diz assim: um certo dia, depois de quase 25 anos, aleijado. Olha para suas pernas aí hoje, por favor. Você se vê sem as suas pernas? Você se vê sem andar? Olha para suas mãos, você se vê sem as suas mãos? Feche os olhos um pouquinho aí, você se vê sem enxergar? Imagine o drama desse rapaz querer jogar bola, mas não dá para jogar bola. Tinha algumas coisas que ele não podia, Afonso, fazer. A vida era limitada. E que eu acho interessante no meio disso, que nem sempre Deus vai terminar tudo com um final feliz da maneira como a gente espera, porque Deus não curou as pernas de Mefibosete. Ele não voltou a andar, mas a Bíblia vai dizer que o rei manda chamar ele. E quando ele vem, se apresenta diante do rei, eu não sei como ele conseguiu, mas a Bíblia diz que ele ajoelhou. Ele ajoelha diante do rei e olha a fala de Mefibosete: porque o Senhor é tão bom comigo. Eu não passo de um cão morto. Eu não tenho valor. A vida toda a estima dele baixa. Quem aqui já passou por sucessivos momentos de destruição e de tragédia, que quando alguém te deu uma notícia boa, você ficou assim: é verdade mesmo? Tem gente que está tão acostumada a viver coisas ruins, que quando a notícia boa chega, a gente nem acredita. O rei manda chamar. Eu acho que Mefibosete está assim: eu acho que eu fui pego por engano aqui, vai dar ruim para mim em algum momento. E a Bíblia vai dizer que na hora que ele se coloca, Davi olha para ele e diz: não, Mefibosete, você não é esse. A partir de hoje eu estou restituindo todas as terras que eram do teu pai. Receba isso da parte de Deus. Deus não tirou Mefibosete de Lodebar para ser aleijado dentro do palácio. Deus tirou ele do lugar de dependência, colocou ele como governador das próprias terras. É como se Deus olhasse e dissesse assim: eu estou parando de que você seja mendigo, de que você seja um esmolé, de que você sempre tem alguém para cuidar de você. Davi estava destravando Mefibosete, dizendo: Mefibosete, se você quiser subir nessa carruagem, Deus vai mudar a tua história. O rei vai mudar a tua vida. A minha pergunta para você: e se ele dissesse que não fosse? E se ele dissesse: não é para mim? Ele nunca ia viver isso. Porque o recomeço depende mais da gente do que do próprio Deus. Eu preciso deixar e entrar na carruagem. Eu preciso deixar o Senhor fazer aquilo que Ele disse. Tem gente que Deus já estendeu a mão para abençoar, mas ele continua com as mãos travadas. Deus está dizendo: abre porque eu quero te dar, sobe porque eu quero fazer. E eu acho isso interessante, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que quando Davi vai chamar Mefibosete ali, estou resumindo para ser breve em relação à palavra e ao tempo. A realidade dele era uma, pastor. A de Deus era outra. Ele olhava para ele e via tudo atrofiado. Deus tinha um projeto. Eu não sei como você se enxerga nessa noite, mas Deus quer mudar a ótica de como você se vê. Talvez você se sente como alguém deficiente. Ou talvez você está aqui no culto e você está deficiente. Eu acredito, não posso te prometer isso, porque eu sei que o meu Deus cura. E todo o ambiente de culto é propício para Deus fazer milagre. Deus ainda cura cego, ainda cura aleijado, faz perna de gente crescer. Deus faz. Só que às vezes, por um propósito, Ele deixa que algumas coisas permaneçam. Só que aquilo que a Bíblia diz, eu vou finalizar, é que para toda matéria de recomeço é necessário deixar alguma coisa para trás. Se Lodebar não fica para trás, ele nunca ia viver o melhor de Deus em Jerusalém.
Ele teve que deixar Ziba. Ele teve que deixar aquele costume, aquele povo que só olhava para ele como um aleijado. Ele precisou deixar para trás as amizades lá, que só olhavam para ele como um estigma de um aleijadinho. Talvez quantas vezes ele foi chamado desse jeito. Eu vou lhe dizer hoje, queridos, uma das coisas que tem levado muitas pessoas à depressão é algo chamado bullying. Quantas pessoas, e às vezes a gente brinca com isso até dentro da igreja. Coisa séria. Tem coisas, eu não falo sobre brincadeira, porque a gente sabe com quem brinca, sim ou não, irmãos? E tem horas que a gente sabe brincar. Antigamente, quem aqui já teve apelido e nunca entrou em depressão? Oh meu Deus, tantos na infância, nunca entrou em depressão. Mas algumas pessoas talvez não estejam vivendo um momento bom, e por isso vão passar por coisas maldosas, porque tem gente que é maldoso. Tem certas brincadeiras, e eu peço isso a você, por favor, nessa noite, não brinque com quem é deficiente. Tem certas brincadeiras que nós não devemos fazer, queridos, porque talvez Satanás use aquela brincadeira para oprimir alguém. É o cabelo de um, ninguém é obrigado a ter olho azul e cabelo liso, irmão. Ninguém é obrigado, e está tudo bem. Cadê os blacks que estão aqui? Olha aí o povo, maravilha. Olha a diversidade na igreja. Ninguém aqui é obrigado a ser branco. Ninguém é. E às vezes, se a gente não falar dessas coisas, alguns se sentem discriminados. Mas o Senhor está dizendo hoje, quando Davi chama Mefibosete, ele arrisca a sua imagem. Imagine um aleijado dentro do palácio, todo mundo andando, Afonso, menos ele. Eu imagino o Davi olhando e dizendo assim: eu sei que vão me criticar porque acreditou naquele rapaz. Pastor sempre passa muito por isso, no geral na vida. Às vezes olha para alguém, vê o futuro, acredita, aí alguém diz: mas ainda está tão deficiente. Deus sempre vê lá na frente, queridos. Deus sempre vê além daquilo que os nossos olhos mostram. E a Bíblia vai dizer que Ele vai deixar para trás Lodebar. Ele vai tirar aquele ambiente que oprimia ele, e ele vai entrar em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que ele vai ter um filho. O nome do filho é Mica, que significa aquele que é semelhante a Deus. Porque Mefibosete decidiu recomeçar. O seu filho não passou pelo mesmo caminho de dor. Agora o filho de Mefibosete tinha dinheiro, tinha terra, tinha uma vida nova. Eu imagino o cuidado e a opressão da mãe do filho de Mefibosete, dizendo: segura esse menino direito, para não deixar cair. Tem mãe que quando tem filho não deixa nem o pai pegar, porque acha que é desajeitado. Imagina essa situação, estou concluindo. E a Bíblia diz que quando ele vai para Jerusalém, mesmo aleijado, ele está dentro do palácio. Talvez eu estou pregando nessa noite para alguém que está em Lodebar, a terra do abandono, a terra do esquecimento, o lugar da ferida que não cura há muito tempo. Mas o Senhor está dizendo para você: a carruagem está passando nesse culto. É noite de ir para Jerusalém. É noite de aceitar o favor do rei. É noite de aceitar a bondade do rei. E eu digo isso, eu quero profetizar isso nessa noite. Eu acredito que o prazo está contado para quem está morando fora de Jerusalém. O rei está passando com a carruagem, te chamando e dizendo: entra antes que eu venha buscar o meu povo. É interessante porque a Bíblia vai terminar essa história falando que Mefibosete todo dia comia na mesa do rei. Imagine o tamanho da mesa do rei, imenso. Como é que um deficiente come aleijado na mesa do rei? Imagine uma mesa adaptada. Hoje, se você for em certos lugares, vão ter uma escada, mas vai ter uma rampa de acesso, sim ou não? Para que todos tenham acesso. Assim é o reino de Deus. Você pode cutucar alguém e diga assim: tem lugar para você na mesa do rei. Mesmo faltando alguma parte aí. Tem lugar, há um lugar na mesa do rei, mesmo debaixo das nossas deficiências. E eu quero liberar essa palavra para você. Quero terminar a mensagem dessa noite. Queria que você se colocasse de pé e abrisse em Isaías, capítulo de número 35, verso 5. Talvez nós estamos aqui hoje faltando algumas peças, alguns parafusos.
Talvez o seu braço é torto, a sua perna é torta, eu não sei. Talvez o problema está aqui dentro, do interior. Talvez você é paralítico e não consegue avançar nos seus projetos. Mas eu quero liberar uma palavra para você. Daniel que está aqui, o irmão Mirandil, sabe o que eu acho mais lindo na palavra, Ivete? No céu não vai faltar nada no nosso corpo. Eu queria que você abrisse aí Isaías, capítulo de número 35, verso 5. A Bíblia diz: e nesse lugar os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e rios no ermo. Eu vou lhe dizer uma coisa, você pode dar um glória ao Deus que faz tudo completo. No céu nós seremos completos. Aqui está faltando alguma peça. Dê essa notícia para alguém que está do seu lado. Diga: no céu seremos completos. Teremos uma vida nova, um coração novo, uma língua nova. Quem não fala vai falar. Quem não anda corre no céu. Quem não canta vai cantar. Quem anda aleijado vai firmar os pés, porque o céu é lugar de coisas completas. Deus está aqui nessa igreja. Existe um ambiente de cura. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa noite. Deus está dando ordem nessa noite. Perna, destrava agora em nome de Jesus. Você que não fala porque tem bloqueio, porque alguém te derrubou um dia, volte a falar em nome de Jesus. Quem foi a tua criada? Quem foi a tua criada? Você que está aqui nessa noite, que não se perdoa por atitudes que cometeu lá atrás, o Senhor te diz: se livra hoje desse espírito de acusação. Se perdoe. Criada, se perdoe. Mefibosete, perdoe a criada. Ninguém nem sabia o que iria acontecer ali, queridos. Eu vou lhe dizer uma coisa, e até dando um spoiler do culto dos jovens. A Bíblia diz que é melhor ir para o céu sem o olho, Mateus, do que com a alma contaminada. E eu entendi o versículo no dia de ontem, porque se os meus olhos aqui não tiverem jeito, lá tem. O pior deficiente não é aquele que manca de uma perna, não é aquele que tem dificuldade na fala, mas é aquele que é doente na alma e sabe que precisa de mudança e não muda. O Senhor está dizendo nessa noite: eu quero orar por você. Comece a caminhar. O Senhor está nesse último culto dizendo para você: a carruagem está passando. E talvez você está aqui nessa noite, está afastado dos caminhos do Senhor. Eu abro esse espaço, a carruagem está passando e o Senhor está dizendo: vem comer na mesa do rei. Você já gastou muito tempo longe do palácio. Você já viveu muito tempo se martirizando pelas mesmas coisas. Talvez você quer aceitar Jesus nessa noite, quer ter uma vida nova. Eu vou lhe dizer, só muda de vida através do Espírito Santo. Alegria completa só nele, paz completa só nele. Você pode até tentar, mas se Deus não resetar a tua vida, sempre será um ciclo e mais ciclos de várias quedas. O Senhor nessa noite quer apagar a lembrança de algumas pessoas aqui nesse lugar, de coisas que causam dor. Talvez você está aí hoje, você faz coisas na igreja, mas você não perdoa quem te feriu. Você não perdoa aquela pessoa que talvez não tinha a mesma cabeça que deveria ter. O Senhor está dizendo hoje: seja livre para andar. Seja livre porque tem lugar para você na mesa. Mefibosete não precisava de pernas novas. Ele precisava estar no lugar certo, e ele estava assentado na mesa do rei. A notícia boa, e eu não tenho dúvida disso, é que ele já morreu faz tempo. E eu acredito que em algum momento no céu eu devo me esbarrar com ele. E eu vou ter dificuldade de saber quem ele é, porque agora ele está andando. Porque aquele que era conhecido como paralítico, deficiente, agora caminha.
Eu posso dizer isso: não permita que pessoas coloquem estigma sobre a tua vida. Seja a realidade que Deus disse que você é. E Deus disse que a gente seria mais que vencedor. E o Senhor nos diz que Ele nos chamou como herdeiros e como príncipes de uma grande promessa. Nessa noite eu digo para você: corre enquanto é tempo, porque o Senhor te espera de braços abertos. Vamos adorar, Mister. E a gente finaliza. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu quero te dar essa nova oportunidade. O Espírito de Deus te trouxe neste lugar. O Senhor falou ao teu coração. Conscientemente você entende que precisa de Deus, mas inconsciente você luta com você mesmo, dizendo que não é agora, que não é hoje. Mas o Espírito de Deus te trouxe hoje, para que hoje você possa renovar essa aliança, ou para que hoje você possa entregar literalmente a tua vida para o Senhor. E aí eu pergunto: onde está você? Posso fazer outra pergunta? Quem é você? Quer acenar com a tua mão aonde você está? Essa luta é você com você. O Espírito Santo não tem nada a ver com isso. É você com você. Te convencer, Ele já te convenceu. Ele te trouxe aqui. Você veio numa igreja evangélica aonde declaramos esse amor com o Senhor, aonde declaramos a nossa necessidade. E você? Por que luta com você mesmo? A pregadora falou de uma cidade chamada Lodebar, que simboliza um passado crítico e triste. Eu não vou continuar insistindo, porque Jesus, Ele não é um produto de final de feira. Jesus, Ele é precioso demais. Esse apelo poderia ter sido feito no início do culto, mas houve várias situações aqui para você fazer uma análise da tua vida e entender que você precisa dele. Por isso que eu estou perguntando agora: cadê você? Eu quero somente orar por você antes de encerrar, para você não ir embora sem essa renovação de voto ou essa comunhão declarada com o Senhor. A pregadora falou que a carruagem de Deus está passando aqui. Quem é você? É você que está vindo aqui e está declarando a comunhão com Ele? Vem cá. Aleluia. Vem, Rayane, abraça ela aqui.
Mas o que Deus diz que não é somente ela. Tem, Gil, mais pessoas aqui que ainda não renovou essa comunhão com Deus. Tem jovem aqui, tem mulher aqui, tem homem aqui que não renovou essa comunhão. Deixa eu te dar um conselho de pai. Deixa de ser teimosa. Deixa de ser teimoso. O Espírito está te chamando hoje para vir aos braços dele e renovar essa aliança com ele. É por amor, é porque ele te ama que ele está te chamando. Você está consciente da sua atitude. Que maravilha. Vamos orar por ela? Queria tanto orar por você também. Queria tanto. E cá, fica com ela aqui, Rayane. Sara está renovando a aliança com o Senhor. Aleluia! Mas ainda tem você, teimoso, teimosa. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu já falei isso outras vezes, vou dizer hoje. Você não vai dormir hoje porque o Espírito Santo vai te incomodar de madrugada, viu? Vai trabalhar amanhã sonolenta. Aqui está a tua filha, Senhor, renovando contigo a aliança, como pródiga, retornando para a tua casa, de onde ela não deveria ter saído. Você com ela, Deus, fortalece os teus passos, fortalece os teus caminhos para olhar somente para o Senhor, autor e consumador da tua fé. Eu abençoo, em nome de Jesus. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Ele está te vendo. Olha todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Que mandou a cara à rede, que mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Que mandou a cara à rede, que mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Obrigado, Deus, por cada culto na direção dos adolescentes. Ser com Cíntia nessa plena recuperação dela. Despede-nos em paz nessa noite, Senhor. Mas esses que teimaram em não reconciliar contigo, o Senhor sabe como será feito. Porque o Senhor, por amor, quer fazer com que, Deus, eles venham ter uma noite plena, tirando um fardo das suas costas, meu Pai. Mas insistem em continuar distante de Ti. Leva-nos debaixo da Tua graça, debaixo dessa mão poderosa do Senhor, guardando-nos e nos livrando de todas as astutas ciladas de Satanás. Que a graça, que a Tua misericórdia continue sobre cada vida, sobre cada família, Senhor. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do Deus Filho, a unção poderosa do Deus Espírito Santo, seja contigo não hoje, mas para sempre. Você crê? Dizendo amém? Amém. Uma ótima semana. Homens, até amanhã. Mulheres, até amanhã. Deus abençoe. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
confiarei.